Muitos familiares e até os próprios pacientes com câncer têm procurado a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de João Pessoa para reclamar de que não estão conseguindo medicamentos de alto custo que são necessários para o tratamento da doença. O problema levou o Ministério Público Estadual a adotar uma série de medidas, dentre elas uma petição para obrigar o Estado a cumprir a decisão judicial que determina o fornecimento desses medicamentos. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Desde 2010, o Ministério Público da Paraíba tem ajuizado ações civis públicas contra o Estado e o município de João Pessoa para obrigá-los a fornecer medicamentos a pacientes com câncer. Recentemente, mais uma decisão judicial a favor da Promotoria de Justiça da Saúde determinou o fornecimento imediato de medicamentos de alto custo a pacientes oncológicos. Depois de ser diagnosticado com linfoma, Romero procurou o medicamento Mabitera na rede pública de saúde e não encontrou. Ele só conseguiu após ingressar na justiça. A doença foi descoberta em 2007, né? E onde eu tive que, na primeira dose de quimioterapia para combater a doença, eu tive que tomar uma medicação chamada Mabitera. E essa medicação custava muito caro e só foi possível eu tomar com ação na justiça. A Mabitera trouxe vários benefícios, né? Ele reduziu o tumor em 90%. Os demais, com o passar dos anos, eu continuei em quimioterapia, mas sem mais o uso do Mabitera. Dona Janileide passou um verdadeiro sufoco pela falta do medicamento para o tratamento do câncer de mama. O Estado deixou de fornecer o remédio, mesmo com uma decisão judicial favorável à dona de casa, e foi preciso entrar novamente na justiça. Faltava 2 vezes no ano o medicamento, eu ia lá no almoxarifado receber, né? No local que sempre recebia, e não tinha. No começo do ano passado faltou e nada, ligava e nada, não chegou. Então eu voltei de novo lá na justiça, mas com uns 15 dias o medicamento chegou. Mas era uma luta, 2 vezes no ano faltava. A falta e às vezes até a recusa do Estado em fornecer medicamentos para pacientes com câncer, mesmo após a decisão judicial favorável ao Ministério Público, levou a Promotoria de Saúde a ingressar com uma petição para obrigar o Estado a cumprir a decisão judicial sob pena de multa diária de R$10 mil. Em caso de descumprimento da decisão judicial, a gente entra com a petição, atravessa nos autos uma petição no sentido de que, informando ao juízo que aquela decisão não está prolatada na ação principal, não está sendo cumprida. O que é que significa? Significa que aquele que não está cumprindo a determinação judicial, segundo a própria lei de ação civil pública, ela diz o quê? Que vai pagar multa diária de X valor, de R$10 mil. Então, o juiz condena a multa diária e, a partir daí, é quando a gente vê que o agente público fica mais propenso a cumprir a decisão. Nos últimos 2 meses, a promotoria já impetrou 3 petições pelo descumprimento da decisão judicial por parte do Estado e do município, que não disponibilizaram medicamentos de alto custo a pacientes oncológicos. Nesta associação de apoio a pacientes com câncer, o assessor jurídico da entidade conta que é obrigado a ingressar na justiça para obtenção desses medicamentos recorrentemente. Chegamos a atender casos assim de ter que entrar mover uma ação judicial com pedido de liminar para obter uma medicação que é disponibilizada pelo Estado e pelo governo, né? O valor da multa em caso de descumprimento da decisão judicial deve ser revertido ao Fundo Especial de Proteção dos Bens, Valores e Interesses Difusos. Caso o Estado permaneça omisso, terá que responder criminalmente. Em caso realmente de descumprimento, persistência no descumprimento, nós encaminhamos também os autos ao nosso setor competente, a Coordenadoria de Criminal, onde o próprio agente público também pode ser processado criminalmente por crime de desobediência à decisão judicial. O
paciente com câncer deve receber gratuitamente no Sistema Único de Saúde todos os tratamentos necessários, tendo o direito de se submeter ao primeiro tratamento no prazo de até 60 dias, contados a partir do dia em que for diagnosticado. Isso está previsto na Lei Federal 12.732, de novembro de 2012, e na Portaria do Ministério da Saúde, de número 876, de maio de 2013. Confira agora algumas das principais ações do Ministério Público da Paraíba no Giro pelas Promotorias. Em João Pessoa, técnicos, professores e servidores do Colégio da Polícia Militar participaram no início de fevereiro da capacitação sobre justiça restaurativa no ambiente escolar, que foi promovida pelo MPPB. A capacitação faz parte do projeto Na Escola com Respeito, que tem como objetivo prevenir e combater a violência na escola. Ainda em João Pessoa, um major e um coronel do Corpo de Bombeiros foram condenados juntos a cumprir pena de 1.553 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e patrocínio de interesse privado. Os crimes foram praticados pelos oficiais entre 2003 e 2005. Segundo o promotor de Justiça Militar, Fernando Andrade, essa é a maior condenação registrada até agora no país. Em Cajazeiras, a prefeita Denise Albuquerque atendeu a recomendação da Promotoria de Justiça e suspendeu o processo seletivo simplificado que seria promovido pelo município para preencher vagas temporárias de servidores efetivos que se encontram afastados. A promotoria está analisando a legalidade desse concurso. O Ministério Público Estadual criou um grupo de trabalho para elaborar um relatório sobre a situação das unidades prisionais e identificar o número de presos provisórios para diminuir a superlotação nas cadeias e presídios da Paraíba. Em São Bento, a Promotoria de Justiça expediu recomendação ao prefeito para que ele disponibilize no site oficial da Prefeitura o portal da transparência. A medida deve ser adotada em 90 dias a contar de janeiro. A Promotoria de Justiça de São José de Piranhas também expediu recomendação ao prefeito da cidade para que ele faça adequações até o final de fevereiro no seu portal da transparência. O objetivo é garantir o cumprimento da Lei Complementar de número 131 de 2009, que tornou obrigatória a divulgação de dados e informações sobre a gestão e os gastos do dinheiro público em tempo real. No próximo bloco, não perca a entrevista com o Procurador de Justiça Valberto Lira sobre os direitos dos torcedores.